De repente, um silêncio estranho tomou conta do lugar e comecei a sentir um perfume bem forte e já me deu um arrepio, uma angústia. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Boa noite, eu sou Luiz. Hoje eu vou contar o relato do meu sobrinho e do tio dele. Meu sobrinho contou tudo como aconteceu. E foi assim. Eram por volta das 5 horas quando eu e meu tio arrumamos as tralhas da pesca. Arrancamos minhocas e partimos para um ribeirão que a distância não era muito longe de casa. Dava uns 3 quilômetros. E tinha que atravessar uma fazenda que por muitos anos não morava mais ninguém por lá. Passava pela casa da sede e, detalhe, essa casa também há relatos de avistamentos de assombração. Continuando com meu sobrinho contando o ocorrido, então, chegamos no ribeirão, arrumamos nosso cantinho e começamos a pescaria. Estava muito bom aquele dia, era um peixe atrás do outro. Como ainda era dia, os lambaris que pegávamos eu colocava na samura para fazer isca de traíra à noite. Então assim continuamos pescando, tomando café. Só um detalhe, não tinha nenhuma casa por perto. Aquele era um lugar bem isolado. Quando deu por volta das 10 horas da noite, meu tio resolveu mudar de lugar e desceu mais um pouco de onde ele estava pescando. Eu fiquei sozinho no mesmo lugar, afinal estava bom ali. Fisgava sempre uma traíra. Quando de repente, um silêncio estranho tomou conta do lugar e comecei a sentir um perfume bem forte e já me deu um arrepio, uma angústia. Quando olhei para onde meu tio estava, vi uma mulher vestida de branco ao lado dele. Então eu gritei: "Tio, você está vendo isso aí ao seu lado?" E ele me respondeu: "Não, o que é?" "É uma mulher de branco, bem aí do seu lado." Eu já tirei minha vara de pesca da água e arrumei o resto da tralha e comecei desesperadamente a chamar por ele, para ir embora. Ele falou assim para mim: "É sua imaginação, não tem nada não." Só que logo depois foi a vez dele presenciar aquela assombração. E então ele disse para mim: "Você está sentindo esse perfume?" E eu, apavorado, falei: "Sim, faz tempo que eu estou te avisando. É a assombração da mulher que eu vi perto de você." E quando ele olha para o lado, ele vê aquela criatura com aparência cadavérica ao seu lado, parada. Ele abandonou as tralhas e começamos a correr sem parar daquele pasto. E nunca mais fomos pescar naquele lugar horripilante. Boa noite. O caixão. Este relato foi o meu tio que contou. Meu tio se chama Pedro e ele gostava muito de pescar à noite sozinho. Plantava milho no sítio e fazia ceva para pescar com milho verde. Nestes dias em que ele ia pescar, ele saía por volta de umas 4 horas da tarde, porque a distância que ele teria que percorrer davam mais ou menos uns 2 quilômetros do sítio até o rio. Quando ele chegava, já preparava o lugar, ajeitava as traias, juntava a lenha para fazer uma fogueira e, depois de tudo pronto, começava a pescaria. Então começou a escurecer. Ele acendeu a fogueira, tomou um café, comeu um pão com carne que tinha levado e continuou pescando tranquilamente como ele gostava de fazer. Estava tudo tranquilo até então, e ele já havia pescado uma boa quantidade de peixes. Mas quando foi por volta de meia-noite, ele percebeu que um certo silêncio estranho tomou conta do lugar. Não se ouvia absolutamente nada. Nem barulho de sapo, grilo, nada se ouvia. E para completar o clima sinistro, começou um vento gelado, mas gelado mesmo, daqueles de gelar até a espinha. Detalhe,
Era um mês que por lá fazia muito calor. Até os peixes pararam de beliscar as iscas, e meu tio disse que deu aquele arrepio no corpo inteiro, uma angústia no peito, e ele instintivamente resolveu olhar para cima. E de repente, ele percebe ali uma espécie de luz descendo rio abaixo, e aquilo foi descendo, descendo, e ele observando. Foi então que começou uma névoa, e quando estava chegando perto de onde ele estava, ele viu uma coisa que ficou aterrorizado. Ele olhou um caixão com velas acesas em cima e gemidos que saíam de dentro do caixão. Meu tio ficou paralisado de medo, mas mesmo assim, ele ainda conseguiu ver aquela visão macabra sumindo como fumaça. Depois disto, meu tio pegou suas coisas, entrou no carro rapidamente e foi embora. E daquele dia em diante, nunca mais pescou sozinho, muito menos à noite. Boa noite. Gado fantasma. O relato que contarei hoje foi o meu pai quem contou pra gente. O caso foi assim. Quando ele tinha por volta de seus 9 anos de idade, ele só não disse o ano do ocorrido, mas tudo bem, vamos ao relato. Foi bem assim que ele contou. Eu tinha meus 9 anos e morava com meus tios, Sebastião e Joana. A gente morava em um sítio bem afastado de uma cidadezinha que tinha por lá. E para chegar ao sítio, tínhamos que atravessar uma invernada de gado Nelore que dava mais de 10 quilômetros do sítio até a cidadezinha. Era um caminho bem ruim para passar. E certo dia, meu tio me chamou para levar 2 sacos de arroz para limpar na máquina e comprar mais algumas coisas que estavam faltando no rancho. E tinha que levar 2 cavalos para trazer tudo isso. Então partimos. Mas já eram 2 horas da tarde. E como era longe, chegamos já a quase umas 5 horas da tarde. Lembrando que o trajeto era ruim. Só um detalhe. Eu tinha muito medo de boi. E meu tio me disse para ficar tranquilo que todo o gado já tinha sido vendido e retirado do pasto. O dono da fazenda iria usar a terra para cultivar milho aonde era o pasto. Então eu fiquei mais aliviado. Pois bem, conseguimos chegar ao nosso destino. Limpamos o arroz, fizemos a compra no armazém. Meu tio tomou uma cachaça e a gente seguiu viagem de volta para casa. Nisso já eram por volta de 8 horas da noite, quando de repente, no meio da estrada, o tempo começou a mudar para a chuva. E detalhe, tinham várias porteiras para abrir. Começou a trovejar, relâmpagos. Aí começa a parte horripilante da história. Conforme dava um relâmpago, clareava todo o pasto. E depois da segunda porteira, o relâmpago clareou um monte de gado Nelore. Como eles eram brancos, dava para ver de longe. Então eu falei para o meu tio que o seu Tarcísio, que era o dono da fazenda, não tinha vendido todo o gado, não. E meu tio falou que tinha vendido sim, ele teria vendido todos. Eu até vi os campeiros os tocando para fora da fazenda. E aí meu tio falou: pode ser de outra fazenda vizinha que escapou e entrou no pasto. O tio falou: vamos passar com calma. Os gados estão deitados, não vão nos atacar. Pode ficar tranquilo. Então nós seguimos adiante. Mas para nossa surpresa, a hora que estávamos para passar, os cavalos empacaram de um jeito que não tinha como ir mais adiante. Deu outro relâmpago e sumiu todo o gado que estava na nossa frente. E os cavalos então começaram a andar. Mas quando olhamos para trás, com outro clarão do relâmpago, o gado estava no mesmo lugar. Meu pai disse que seus cabelos arrepiaram de medo. Até o tio Sebastião, que era bravo, não tinha medo de nada. Ficou apavorado. Então seguiram viagem para casa e no outro dia contaram o que viram para o dono da fazenda. Ele confirmou que não existia mais nenhuma cabeça de gado.
depois daquele dia, ninguém se atreveu a andar à noite naquelas terras. Boa noite. Carroceiro Fantasma. Meu pai contou assim essa história. Depois de um dia de serviço de plantio de algodão, chamei meus amigos para pescar no rio, jogando tarrafa à noite. A gente subia o rio pescando, e era uma noite de lua clara, dava para ver bem aquela noite por causa da luminosidade da lua. Depois de algum tempo ali pescando, percebemos que já estava bom, pois já tínhamos 2 sacos de peixes lotados. A espécie era curiba e cascudo. Então, combinamos de chegar até a ponte, porque da ponte para cima já era fundo e também já eram mais de 11 horas da noite. Mas, quando estávamos chegando na ponte, escutamos na estrada um barulho de carroça. Como a ponte era de madeira e estava claro, ia dar para ver quem iria passar. Mas o que vimos passando por aquele lugar foi de arrepiar os cabelos. Era uma carroça que estava passando por ali sem que houvesse ninguém conduzindo os animais. E para terminar de nos amedrontar, nós escutamos a voz do carroceiro raiando com os cavalos. Era um daqueles carroção de 4 rodas, bem antigo, e aquilo passou. Depois que atravessou a ponte, sumiu feito fumaça. Depois dessa aparição sumir ali da ponte, começou um vento gelado. Foi o que faltava para sairmos dali. Juntamos nossas coisas e fomos o mais rápido para a nossa casa. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao canal Relatos do Sam e ao Luiz, que nos enviaram esses relatos. Se você tem uma história sobrenatural para contar, sobre lobisomens, fantasmas, assombrações em geral, ou sabe escrever contos, deixando a imaginação fluir, criando histórias interessantes, e gostaria de tê-los narrados aqui no canal, você pode nos enviar para nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, isso nos ajuda bastante. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.